Irmãos, nessa tarde vamos continuar a aula de missiologia sobre missões. E nesta oportunidade nós falaremos aqui sobre o viver missionário de Jesus. O viver missionário de Jesus, ele é... Porque se alguém quer fazer missão, o exemplo é Cristo. O modelo é Cristo. E Cristo ele foi o maior modelo de missões de toda a raça humana. Paulo foi apenas o quê? Um imitador. Então Jesus fez missões primeiro e Paulo foi apenas um imitador de Cristo. Sendo o missionário que foi, teve êxito. Porque quem imita a Jesus, quem faz ou segue as suas pisaduras, ele costuma ter 100% de êxito naquilo que faz. Então vamos falar aqui no livro de João 7,18, está escrito assim, ó. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Pois bem, a gente vê o seguinte, que Jesus ele estava dizendo aqui, em outras versões vai dizer assim, ó, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala daquele que o enviou, esse não busca a sua própria glória, mas daquele que o enviou. Então a primeira lição da vida missionária de Jesus foi que ele viveu sem glória. Você consegue ver hoje, encontrar hoje um missionário que consegue viver sem glória? Você consegue encontrar hoje alguém que faz algo para Cristo, em nome de Jesus, e consegue viver sem glória? Quando eu falo glória, eu falo de ostentação. Eu falo de vanglórias. As coisas, a glória dele próprio. É como se as pessoas buscassem ser vistas. Em vez de darem a glória para Deus, eles agora buscando a sua própria glória, porque falam de si mesmo. É como se você vê hoje, Jesus teve um tempo que os judeus estavam querendo fazer Jesus como rei, consagrá-lo a rei. E Jesus pegou, saiu da multidão e foi embora. E não quis a consagração a rei. Ele não buscou essa glória, mas se Jesus fosse uma pessoa igual eu e você, ou talvez igual muitas pessoas por aí, talvez ele diria, não, eu estou aqui, pode me consagrar rei, eu vou ser o cara que vocês precisam. Só que Cristo ele viveu sem esse tipo de glória. Então ele se esvaziou do seu ego. Quando eu falo de viver sem glória, é esvaziar do seu ego. O missionário ele tem que entender isso. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer o seguinte, lá de Filipenses, se eu não me salvo engano, vai dizer assim, ó. Porque Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, abandonou sua glória na eternidade, foi obediente até a morte de cruz, e veio ser como nós aqui e ser obediente até a morte de cruz. Então você vê que Cristo ele já saiu perdendo. Por que ele saiu perdendo? Porque ele abriu mão da sua glória no céu, na eternidade, para poder vir até a terra cumprir uma missão no qual ele foi designado. E agora ele abandonou a sua glória, abandonou o seu potentado e desceu aqui. Então ele perdeu a sua glória, a sua majestade, perdeu o seu trono para poder vir até aqui na terra cumprir uma missão. Então o missionário ele tem que entender o seguinte, a segunda visão que o missionário precisa entender. Primeiro, viver sem glória, aprender a viver sem glória, aprender a viver sem um ego inflamado, aprender a ter aquela humildade de entender que você não está fazendo mais do que aquilo que ele foi requisitado. E segundo, do que o missionário precisa aprender, é aprender a perder. Porque como eu falei que missão é transcultural, que a missão ela abrange culturas, o missionário ele tem que aprender o seguinte, vai ser necessário um dia
ele fazer como Abraão, sair da sua área de conforto em um lugar chamado Ur dos Caldeus para ir para um lugar onde ele não conhece. Então ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, abriu mão da sua coroa, abriu mão do seu trono para vir até aqui. Então nós, como missionários, ou você que tem esse chamado de missões, aprenda que missionário, ele tem que saber perder, ele tem que estar disposto a perder algo, ele tem que estar disposto a abrir mão de algo, ele tem que estar disposto a fazer sabe o quê? Pegar ele, a sua família, os seus filhos, ir para um lugar, abrir uma igreja, abrir um trabalho lá no Haiti, abrir um trabalho na África, se manter, se dar um jeito de se estabilizar por lá e ficar lá pastoreando aquele povo. Abrir mão aqui dos seus confortos aqui, largar sua casa, sua família, ir para um outro lugar, né, fazer um trabalho de missões verdadeiramente. Isso é ser missionário, isso é estar disposto a perder. Mas hoje nós temos uma geração de missionários que ela é diferente. Ele não prega na sua igreja se você não dá ele um Uber de condução. Você tem que pagar meu Uber, tem que pagar o melhor carro para ele, tem que pagar hotel, você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então ele não é um verdadeiro missionário. São apenas itinerantes. O que é um itinerante? Ele prega aqui, ele prega ali, é um itinerante, ele não é missionário. Então as pessoas hoje não sabem o que é fazer missão. Não estou dizendo que é todo mundo, tá, irmãos? Tem pessoas aí que são realmente envolvidas com missões. Eu fui da Assembleia de Deus muito tempo. Assembleia de Deus Missões, aqui do bairro Vila Ideal. Fui de lá muito tempo e lá eles fazem missões. Eles têm igrejas no Haiti, pastores que foram mandados para lá para poder fazer trabalho lá. Então isso é missão. Eles fazem missões. Não estou dizendo que são todos, mas alguns missionários, principalmente os pentecostais, né, estão distorcendo o conceito de missão, sabe? Então isso aqui é para vocês entenderem, você que às vezes é um pastor pentecostal, às vezes é um membro pentecostal e você não sabe o que é ser missionário. Se alguém quer te ungir a missionário e você não tem essa visão, ou você não tem essa, não arde no seu coração, duas coisas: viver sem a glória dos homens. E a primeira coisa, viver sem a glória dos homens. A segunda coisa, está disposto a perder, está disposto a abrir mão. Se você não está disposto a isso e alguém quer te consagrar missionário, não aceite a assunção, porque você não vai estar fazendo jus àquilo que você está sendo consagrado. Então, se você foi consagrado a missionário e ainda não faz missões de verdade, procure fazer o certo, do jeito que é correto. Procure uma igreja que tem essa visão missionária, que tem essa condição, né, de te enviar, de colocar você em outros lugares. E outra coisa, tá, irmãos? Uma coisa interessante é que missionários de verdade, como eu acabei de explicar aqui, eles não podem ter um baixo nível de conhecimento. A Bíblia diz que Moisés ele foi chamado para uma missão: tirar o povo do Egito e levar para onde? Para o deserto, para o povo celebrar uma festa no deserto ao Senhor, certo? Só que a gente pensa que Moisés ele foi chamado assim. Não, o texto vai dizer que ele cresceu no Egito, ele era um príncipe do Egito. Moisés, se você for estudar a fundo o que é que Moisés foi, quem é que ele foi, você vai ver que Moisés ele aprendeu várias matérias no Egito. Ele aprendeu astronomia, aprendeu botânica, aprendeu várias matérias lá na escola do Egito, porque o Egito era uma das maiores fontes de conhecimento. Então, quando Moisés sai do Egito com mais de, se eu não me engano, 70 anos de idade, ele já vai para poder libertar o povo com o quê? Um conhecimento na bagagem. Moisés já vai saber de botânica. É por isso que quando ele chega na sarça ardente, ele vai se surpreender porque é que a sarça não se consome. Porque ele estudou botânica e na botânica não tem como uma árvore queimar e não se consumir. Porque ele estudou aquilo, ele sabia o que ele estava dizendo, que ele estava questionando no seu próprio conhecimento. Então o missionário não pode ser leigo, ele não deve ser leigo, não pode de forma alguma ter um baixo nível de conhecimento, tanto escolar, quanto linguístico, como bíblico. Se você, aí as pessoas pegam o texto de Atos dos Apóstolos e falam o seguinte, que não, tem uma visão teológica que diz que o dom de línguas de Atos 2 é a dom de idiomas. O que é o dom de idiomas? Eu concordo também que naquela ocasião,
O dom de línguas que foi derramado é o dom de idiomas, ou seja, eles falavam em outros idiomas, ou seja, de outros países, até que o texto mesmo vai dizer que outras pessoas de outras regiões os entendiam falar em sua própria língua. Aí ali Deus derramou o dom de idiomas, sem o povo ter escola de inglês, sem o povo ter escola de espanhol. Deus ensinou, o Espírito Santo derramou sobre ele o dom de idiomas. Só que aí as pessoas hoje pensam o seguinte: eu vou ser enviado para outro país e Deus vai me ensinar a falar. Por exemplo, vou ser enviado para os Estados Unidos e Deus vai me ensinar a falar inglês em um passe de mágica. Não, isso não é verdade. Se você tem escolas à sua disposição, estude. Porque isso não vai cair do céu para você. O que tinha que cair do céu já caiu, foi Lúcifer. O resto agora nós temos que correr atrás. Se você tem chamado de missão, tem vontade de ir para outro lugar, pregar a palavra, procure se especializar na cultura daquele país. Procure entender mais sobre aquele povo. Procure falar a língua que aquele povo fala, porque se vocês falarem línguas diferentes, não vai dar certo. Por isso que no Novo Testamento o idioma grego ele foi globalizado e universalizado para quê? Para poder espalhar o evangelho de uma forma mais fácil. Se você às vezes vai para a África, você tem que aprender a falar o idioma de lá. Então você precisa estudar em uma faculdade. Você precisa fazer isso para você se especializar nas missões, ter êxito na missão. Não é você sair daqui como missionário para ir para outro lugar sem saber nada. Porque temos aí missionários aí dentro de igrejas, de denominações que não sabem o B de Bíblia, não falam mal português, isso é uma verdade. Falam errado, escrevem errado, pregam totalmente errado. Então, se você tem esse desejo de missões, ou você tem essa chamada, ou você foi consagrado a isso, procure se especializar, estudar um pouco mais sobre idiomas diferentes, culturas diferentes. Procure se aprofundar mais nisso, para você ser o verdadeiro missionário, não apenas um missionário que é consagrado a missionário e não ter nenhuma capacitação missionária. Porque as pessoas viram e falam o seguinte: Deus não, Deus ele capacita os escolhidos. Espera aí, tudo certo. Mas qual que é a capacitação que Deus dá, biblicamente falando? Ele te dá unção, te dá a chamada e te dá o campo. O resto, o conhecimento, é você quem busca. Até mesmo a unção é você quem busca. Ele vai te dar o campo, vai te dar a rede e vai te dar a condição de você chegar até eles. Então você precisa se especializar, estudar bastante para você fazer missão. Porque Jesus, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. A gente vê as pregações simples que Jesus fazia. Jesus ele não era leigo não, tá, irmãos? Jesus falava grego, hebraico e aramaico. Jesus falava 3 idiomas, tá, irmão? Jesus conhecia a cultura daquele povo. Jesus ele conhecia a lei, né? A Torá, os pergaminhos. Ele sabia tudo isso. Então ele não era lei. Jesus ele não era leigo. Ele sabia de muita coisa ali. Só que ele não usava muito, não expunha muito o conhecimento, a não ser quando ele ia falar com o fariseu, com o Nicodemos ali da vida. E ele acaba expondo algumas coisas difíceis de entender, até mesmo para o próprio Nicodemos. Mas Jesus ele sabia, ele tinha conhecimento, ele não era leigo, Moisés não era leigo, Paulo também não era leigo, ele estudou aos pés de Gamaliel. Então não existe nenhum missionário que foi leigo, que não sabia nada de estudo, não estudou nada. Isso não é verdade, isso não existe na Bíblia. Então o missionário precisa conhecer, precisa ter conhecimento. Porque hoje temos uma gama de pregadores que pregam, mas não sabem o que estão falando em cima dos púlpitos. Então estão bagunçando a mente do povo de Deus. Então se você que é missionário, nós aprendemos aqui nessa segunda aula. Qual que é a segunda aula que nós aprendemos aqui? A vida missionária de Jesus. E a vida missionária de Jesus ela é baseada em 3 pontos para me encerrar. Ele viveu sem glória, ou seja, a glória do homem aqui, os aplausos, os elogios, isso aqui Jesus não buscava isso. Então o primeiro missionário tem que entender isso, aprender a viver sem a glória do homem. Porque quem ama mais a glória do homem, ele ama menos a glória de Deus. Isso é o texto que está dizendo. Segundo que ele aprendeu, que Jesus nos ensinou e nós temos que aprender, foi que Jesus ele não fazia acepções de pessoas. Então ele viveu sem a glória dos homens.
Então ele tinha várias e várias ferramentas ali para poder atingir o público. Ele identificava o público que ele estava pregando. Então o missionário ele tem que identificar o seu alvo, a nação que ele está indo, o solo que ele está pisando. Então a gente precisa entender isso, né? Então nessa segunda aula aí a gente dá uma passada aí sobre o viver missionário de Jesus. Então Jesus ele foi missionário completo, tanto em conhecimento, tanto em humildade, tanto em poder. Porque na verdade, irmãos, o missionário, quando ele vai para um país como a África, um país pagão, ele precisa ter, além de palavra, tem que ter poder. Não pode deixar de ensinar isso aqui para vocês. Jesus ele fez muitos milagres e ele só não fez milagres onde o povo não cria que ele poderia fazer. Mas o missionário que chega em um país aí, onde o satanismo, onde a bruxaria, essas coisas imperam de uma forma bem mais dominante, ele vai ter que chegar lá com aquilo que Jesus disse. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Então ele vai ter que chegar com sinais. Não adianta o missionário ter só estudo também não, tá, irmãos? Igual eu estou falando, ele tem que estudar, mas ele precisa ter poder, sinais, ele tem que ter o dom de milagres, porque isso acrescenta muito o ministério missionário. Você chega num lugar aí, onde as pessoas às vezes... Vamos colocar um exemplo aqui que eu recebi uma notícia esses dias, de que um rapaz, um pastor, ele estava pregando num culto, e o que aconteceu com ele? A moça trouxe uma criança enrolada no pano para ele orar. E ele orou por essa criança e continuou pregando. E de repente essa mãe dessa criança começa a chorar e gritar. E o pastor pergunta na língua daquele país o que está acontecendo com ela. E ela vai dizer o seguinte: olha, essa criança ela não tinha o olho esquerdo, o globo ocular. Você consegue entender isso? E quando ele orou, nasceu um outro globo ocular naquela criança. É quase inacreditável, mas foi uma verdade. E ele disse o seguinte: Deus só não opera milagres em países, em lugares onde ele não é honrado. Então esse pastor missionário, ele teve a manifestação dos sinais ali, e o povo creu. Porque o povo crê quando vê sinais, muitas das vezes. Então você pode ir com muita palavra na bagagem, você precisa ter isso. Mas busque também os sinais, busque também as maravilhas, os milagres de Deus, porque isso aí, né, no ministério missionário transcultural, em outro país, em outra nação, vai fazer muita diferença, sim, na vida de quem te ouve, né? Porque a palavra não salva quem prega, ela salva quem ouve. Então, nessa noite, ou nessa tarde, né, queria que os irmãos gravassem isso no coração, que Jesus ele foi também, teve muito êxito porque tinha sinais sobre a vida dele, tinha o poder de milagres, tinha a palavra, né? E ele vivia debaixo de constante oração, né? Todo lugar que ele ia debaixo de constante oração. Todo milagre que fazia estava debaixo de constante oração. Porque temos hoje uma geração de missionários que não oram, crentes que não oram. Então precisamos disso para ter êxito nas nossas viagens missionárias aí, que eu não sei você, que pode estar fazendo aí posteriormente, para o reino de Deus avançar, tá? E nessa tarde, queridos irmãos, ficasse com essa segunda aula. Vou viver missionário de Jesus, né? E que os irmãos entendam que a acepção de pessoas Jesus não fazia. Ele conversou com uma mulher prostituta lá, né? Ele conversou com mulheres apanhadas em atos de adultério, mas mesmo assim ele conversou com todas de uma forma respeitosa, conversou com todas de uma forma... a primeira são textos de evangelização, né? No sentido de evangelização. Então nessa tarde grave isso, fique com isso para você. E vamos para a terceira aula, né? Em nome de Jesus.